Nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast, o Trump está ao vivo fazendo o anúncio sobre o primeiro acordo comercial de forma oficial, né, o trade deal feito entre os Estados Unidos e o Reino Unido. E o pessoal parece estar bastante animado com os resultados, até bati um print aqui do pessoal. Bom, o Trump não está com aquela cara assim super animada, mas tá todo mundo ali pelo menos mostrando bastante entusiasmo, principalmente esse aqui da esquerda, né, do Departamento de Comércio, etc., junto com J.D. Vance e também representantes ali da parte inglesa, e estava ali falando ao vivo, né, no telefone, no Viva Voz, com o primeiro-ministro e tudo, fazendo toda aquela cerimônia na frente da mídia, né, para falar o quanto que outros governos já vinham tentando isso há décadas e finalmente isso foi conquistado em somente 45 dias. Então, isso pode ser, o que eu quero falar no capítulo de hoje, obviamente, é como que isso pode influenciar na economia global, mas quais são os riscos que ainda existem no sistema monetário que independem dos acordos que vão ser feitos. Mas, primeiro, eu quero só entrar nos detalhes desse acordo que foi divulgado. Eu não tenho tudo ainda, porque está acontecendo nesse exato momento e vai ser reportado mais pela mídia. Não é meu objetivo aqui ser simplesmente trazer notícias de forma formal, mas tem um acordo que é bastante voltado ali, vai ter uma promessa de compra de voos da Boeing, por exemplo, de aviões da Boeing, de 10 bilhões, parece, né? Alguma companhia aérea vai fazer esse comprometimento, e as tarifas em si elas vão ser mantidas nos Estados Unidos para o Reino Unido, em princípio 10%, mas o que interessa são todas as partes setoriais que são do interesse dos dois países que vão ter tarifa zero, como um exemplo que foi dado aqui foram os motores da Rolls-Royce, que são usados em muitos aviões, inclusive, eles vão entrar nos Estados Unidos com tarifa zero. E aí tem toda uma parte voltada ali para os automóveis, né, que tem ali uma promessa de compras, tanto de automóveis ingleses para os Estados Unidos, mas também de automóveis americanos para o Reino Unido. Então, em princípio, é o início de algo que pode começar a trazer um pouco mais de tranquilidade, de segurança, né, ou pelo menos de previsibilidade para o mercado saber para onde as coisas estão indo, para poder realmente comprovar que ele de fato tem a capacidade de fazer esse tipo de acordo. Agora, é claro que vai vir existe também uma série de críticas, né? Porque fala assim, o Luke Gromen, por exemplo, ele acabou de twittar isso, falando, olha, é muito fácil, né, você fazer esse tipo de acordo, porque na verdade os Estados Unidos eles não têm nenhum déficit em relação ao Reino Unido, eles têm na verdade superávit. Se você der uma olhada aqui nesse gráfico, né, que é o que acontece já pelo lado inglês, você vê ali um déficit em relação aos Estados Unidos e não o contrário. Então, em princípio, não deveria nem ter tido os 10%. Enfim, tem uma série de coisas ali, mas todas as partes vêm mostrando bastante entusiasmo para que dê uma tranquilidade para os mercados. O interessante é que você teve, em princípio, a SP500 começando com uma subida já com aquele ânimo, né? Porque eu tenho uma mega notícia para fazer, mas aí deu aquela queda, vendo que às vezes aquela notícia que era para ser bombástica não é tão bombástica assim, etc. Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar nesse primeiro momento, mas isso é uma coisa de muito curto prazo. Então agora o que eu quero falar é mais sobre a parte do que pode acontecer com essa liquidez, desse ânimo que parece estar começando a querer voltar para os mercados. Fala assim, não, será que já está na hora de voltar o capital para os Estados Unidos? Acabou aquele trade de sair dos Estados Unidos, porque agora acabou tudo, etc. Então é isso que eu quero conversar agora. Mas antes de mais nada, se você hoje, né, principalmente com toda essa incerteza, um tweet muda completamente o estado da economia, isso deixa as pessoas simplesmente malucas. É por isso que você pode fazer com a nossa equipe uma revisão gratuita dos seus investimentos escaneando esse QR Code abaixo, mas também se você quiser entender mais a parte da mecânica monetária para realmente ter uma noção do que está se falando sobre juros, sobre o Fed, todos os mitos que existem, você pode considerar tornar-se membro também aqui no YouTube, clicando no botão Seja Membro aqui abaixo, ok? Então vamos lá. Agora, existem dois grandes riscos que eu quero te dar agora como ferramenta macroeconômica para você poder analisar o que de fato pode criar problemas para o mercado em geral, independente dos ânimos ou dos próximos acordos, certo? É claro que a parte política, geopolítica, digamos que o Trump consiga fazer aí uma série de outros acordos além desse, né, do Reino Unido, e
entra em outros países, principalmente a China, está todo mundo esperando, já se tem inclusive a expectativa do Bessent começar a falar ali com a China agora, no sábado, então vai ser muito interessante ver o que vai acontecer, só que esse é um lado da história. Agora eu quero passar o outro lado da história que não se fala. Eu já falei em várias partes vários capítulos anteriores sobre como que a liquidez está se comportando em 2025. Então existe liquidez nos mercados, mas ele tem bastante cautela. Eu teria bastante cautela, pelo menos. Por quê? Porque quando você entende de onde está vindo a liquidez, ela não é aquele tipo de liquidez segura de um sistema bancário mundial que está expandindo porque ele está buscando se arriscar mais, ele está buscando fazer determinados serviços, etc., promover, né, novas empresas, novos empregos, mas os bancos sempre ficaram numa condição mais retraída, né? É um dos temas principais do meu podcast, se você me segue. Só que grande parte da liquidez que existe nesse momento, a gente talvez não possa esquecer de uma coisa que eu já falei há algumas semanas, que é a negociação do teto da dívida americana. Então ela ainda está em andamento e você, enquanto tem uma certa limitação no governo americano, baseada na legislação de emitir novos títulos da dívida pública, ou seja, os bonds americanos, que são parte crucial de todo o funcionamento do sistema bancário mundial, você precisa, entre aspas, pegar aquele dinheiro de algum lugar. E eu já falei também em capítulos anteriores para a gente dar uma olhada na conta corrente do Tesouro, que a gente chama de TGA, que é o Treasury General Account. Então, essa conta, em princípio, ela acaba sendo usada como um escape, né? Como quase que um cheque especial. Você está queimando da sua conta corrente porque você não tem todas as ferramentas disponíveis para obter simplesmente com os bonds. E aí isso cria em princípio, você começa a esvaziar essa conta. Você vê ali que a partir de fevereiro, março, ela começou a cair bastante, né? Caiu ali dos 700, 600, etc. Só que nós tivemos uma reviravolta esperada, claro, porque em abril são os impostos americanos. E aí você tem toda essa receita, entre aspas, entrando no TGA, né? Eu falo como, na verdade, esse dinheiro não existe, isso aqui é só uma contabilidade, porque quando você paga impostos, o dinheiro é destruído. Eu explico em detalhes como isso funciona para os membros. E aí você teve uma subida nessa conta corrente. Daqui você tem uma liquidez baseada no fiscal dos Estados Unidos, porque os gastos americanos continuam subindo, eles continuam hiperacelerados, principalmente com juros altos, onde você tem que fazer o pagamento dos juros da dívida, entre outras coisas, né? Você vai ter investimento ali, né, na força militar americana, entre várias outras coisas, né? Toda a máquina pública, mas ela que vem estimulando todo o crescimento da economia americana nos últimos anos, e isso não está mudando nesse exato momento, apesar de todos os esforços ali do Elon Musk, do Doge, etc. Já tem até um capítulo que eu falei sobre esse assunto no passado. Então, isso aqui cria um certo alívio, certo? Isso gera, o fato dessa liquidez estar vindo dessa conta, ela mantém os mercados relativamente líquidos, ela mantém as coisas andando, certo? Só o problema é quando essa conta acaba, porque aí sim você pode começar a criar determinados tipos de problema, certo? Só que a grande questão é, enquanto tem dinheiro nessa conta, entre aspas, você cria aquela miragem de liquidez. Só que na hora que a negociação da dívida pública começar a ser feita, você começa a voltar a emitir novos bonds, que você não podia antes, certo? Você ainda pode, mas de forma limitada, mas aí, quando você fizer uma negociação mesmo, e o Trump, inclusive, tem bastante pressão nesse aspecto para liberar logo esse teto, vamos fazer as coisas acontecerem, aí volta a criação de uma série de bonds. Esses bonds, eles agem como uma esponja no mercado, porque você vai ter toda uma obrigatoriedade dos bancos de primeira linha, né, principalmente JP Morgan, etc., de comprar esses bonds. E quando você compra esses bonds, é aí que você suga a liquidez do mercado e isso pode afetar as coisas. Então é importante a gente ficar bem atento. Nesse momento não é nenhum tipo de problema, né? Até porque a conta ainda já subiu com os impostos, então essa onda tem que voltar a cair de novo para de fato, aí tem que ter toda aquela conversa da renegociação da dívida pública, para depois que houver a negociação feita, aí você emite os bonds e aí sim você pode criar
problemas no futuro para a própria bolsa. Então é uma coisa que eu vou observar, né, que é importante você observar nos próximos meses. A segunda coisa que é muito importante a gente saber é também sobre o shadow banking. Então, o shadow banking é um conceito que se fala pouco, inclusive essa é a capa de um dos vídeos que eu fiz exclusivo para membros para explicar toda essa dinâmica, mas uma das formas de você poder entender por que isso é um risco hoje, diferente de 2008, é que depois de 2008 nós tivemos um grande problema em relação ao risco que bancos querem sofrer a partir de agora e também a legislação que os impede de expandir o seu balanço, fazer empréstimos, crescer a economia como se fazia antes de 2008. Só que aí os bancos tiveram que se adaptar. Houve uma demanda gigantesca por alguém que possa ter mais risco no mercado, que possa fazer o empréstimo a quem precisa, para ter ali mais redistribuição de crédito, de fundos para o mundo inteiro, né, que é o óleo que precisa fluir na economia mundial se ela quiser se manter de pé. Só que se os bancos oficiais, presos com algemas por conta das legislações, não conseguem fazer isso, alguém precisa fazer. E é aí que entra essas entidades chamadas de shadow banking. Por quê? Shadow banks, né? Por que essa modalidade de shadow banking, que é um banco às escuras, são, na verdade, entidades que não são bancos. Elas não têm a capacidade de criar a sua própria moeda. Só que eles conseguem fazer arbitragens em vários lugares, então eles podem ser entidades não bancárias, podem ser empresas, podem ser hedge funds, podem ser fundos específicos, podem ser até planos de seguro de vida, por exemplo, né, como acontece em vários países. E isso tudo gera esses carry trades, essas alavancagens, essas arbitragens. E é o fato de você pegar esse empréstimo hiperalavancado em contratos que não aparecem em nenhum tipo de estatística, que são bilaterais, isso cria um aumento significativo do risco, porque como ninguém sabe a quantidade de crédito gerado, mas que ela é exorbitante, porque é o espaço ali do sistema euro-dólar, né, do todo o sistema monetário global, que é o mais alavancado do mundo, são trilhões de dólares negociados e ninguém tem um controle disso, é ali que pode se criar um problema de liquidez, só que não se sabe a que momento, certo? Mas você consegue ver baseado nos indícios em outros mercados ou nos sintomas que você vai percebendo. Jeff Snyder é especialista nessa parte, é por isso que ele representa o sistema euro-dólar como um grande buraco negro, porque é a parte que não conhecemos. Só que o grande risco está em bancos comerciais usarem essas entidades não bancárias de shadow banking para poder se exporem nos mercados que hoje eles não podem por conta da legislação. Então é bastante tenso, bastante complicado e são coisas que não é uma reunião como essa que vai ter o controle total. E é essa que é a graça do negócio, né? Isso deixa fascinante, mas ao mesmo tempo muito mais imprevisível. Então eu busco muito mais nas minhas análises próprias tentar entender para onde vai a liquidez do mundo, porque isso é o de fato que vai ditar se a bolsa sobe, se a bolsa cai, além de todas as expectativas em relação a próximos acordos, né, ou para uma lista de países, etc. Então, por isso que é importante a gente ter esses dois mundos ali bastante na sua cabeça, né, no seu radar, para que você possa tomar as melhores decisões a partir de agora.